A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 3 desse nosso terceiro trimestre. E hoje nós vamos estudar sobre a sutileza da imoralidade sexual. Vai ser uma lição muito importante que vai nos trazer bastante orientação, porque nós estamos passando tempos difíceis, tempos trabalhosos, a respeito dessa situação em que o mundo está vivendo de imoralidade sexual. Então nós vamos ver a sutileza, como o diabo tem trabalhado para influenciar as pessoas com o que nada tem a ver, né? Não tem nada a ver que está sendo o problema nisso aqui. Então nós vamos aprender hoje, ok? E antes de começar a nossa aula, eu quero apresentar aqui o meu livro, que eu lancei ele esse mês, e estou apresentando ele, é o Jejum Bíblico, o jejum que funciona. Você adquirindo esse livro, você vai ver a bênção que vai ser para a sua vida. Porque o jejum, infelizmente, em alguns lugares está esquecido, está desprezado, abandonado, mas Jesus continua com a sua palavra soando nos nossos ouvidos. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, se você quiser adquirir esse livro, que vai ser uma bênção para a sua vida, você pode adquirir ele ligando para mim pelo Zap, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, Message. Os meios sociais você pode se comunicar comigo e nós colocamos ele no correio e ele vai chegar na sua casa. No Brasil todo nós temos os irmãos que têm pedido ele, nós temos colocado no correio, tem chegado lá tranquilamente. O correio cobra R$7 para entregar esse livro em qualquer lugar do Brasil, na tua casa, na tua mão, tá bom? Agora, o preço dele é R$26,90, com mais 7 do correio, dá R$33,90. Então, se você quiser adquirir ele, você pode adquirir pelo Pix, ou pela conta, ou pelo um meio mais viável para você, tá bom? Então, é só você se comunicar comigo pelo Zap, tá tudo aí na descrição, tá bom? É só você dar uma olhadinha e você vai ter em mãos um livro que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Bem, também a gente não pode deixar de pedir, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, que você se inscreva, dê o seu like, tá bom? Compartilhe com seus amigos e não deixe de dar um toquinho no sininho para você receber as notificações de vídeos novos. E se você quiser ver lá todos os nossos vídeos, são quase 500, parece que nós temos já aí, não tem 500, mas está chegando, É só você tocar em cima da minha foto ou em cima do nome do canal, aí vai abrir lá, todos os vídeos que você quiser ver, tá bom? E com certeza vai ser bênção. Sendo o nosso canal monetizado, se você assistir os anúncios, você está nos ajudando na monetização, ok? Então fica conosco aí até o final e Deus te abençoe. Bem, repetindo aqui, a sutileza da imoralidade sexual. O nosso texto áureo, ele está lá em 1 Coríntios 6,18, que diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É um ensinamento que nós vamos aprender hoje. A nossa síntese da lição aqui, que é a verdade prática, ela diz o seguinte: as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Tá bom? A nossa leitura bíblica em classe, se você quiser ler, está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 15 a 20. E Romanos, capítulo 1, versos 26 a 28. Ok? Então, nós vamos ver aqui que essa lição ela tem o objetivo de destacar o processo de distorção da moralidade sexual que a sociedade ela vem passando, essa mudança de moralidade aí, aquilo que era imoral antes, hoje não é mais, Então, nós estamos vivendo esses momentos críticos, da moralidade. Então, invariavelmente, esse processo atinge também, infelizmente, a igreja, O mundo está nessa mudança aí radical, Aquilo que não prestava antes, aquilo que não era bom, aquilo que era ruim, hoje já está ficando bom. Infelizmente, esse tipo de atitude, pensamento e de mudança
tem atingido algumas igrejas, né? Então, por isso, a gente inicia essa lição contextualizando, quase que não sai, historicamente o início denominado Revolução Sexual. Então, o nosso primeiro tema aqui é esse. Houve uma revolução sexual, né? Lógico, acompanhado da mídia. A mídia, à medida que veio, né, surgindo rádio, televisão e por aí afora, a revolução sexual veio, né? Porque tudo isso veio acompanhado de quê? De um doutrinamento, certo? Através da mídia eles vão doutrinando a sociedade, e a sociedade vai aceitando. A verdade é essa, certo? Então nós vamos explicar aí como é que funcionou essa revolução sexual. Então, nós entendemos aqui que as práticas antes vistas, né, que nem nós já falamos, como pecaminosas, até criminosas, né, elas passaram a ser tratadas com naturalidade, com normalidade, infelizmente, certo? Por exemplo, presta só atenção, o sexo antes do casamento entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, né, passou a ser uma prática tolerável. As pessoas vão aceitando, tolerando e faz de conta que não aconteceu nada, né? Mas antes não era assim. Então você veja que as coisas estão se complicando, certo? Por isso que Paulo falou, a Bíblia diz que o tempo que nós estamos vivendo, os últimos tempos, são tempos trabalhosos, tempos difíceis, que para você viver o que está escrito na palavra de Deus vai encontrar muita dificuldade. Tem que ser crente mesmo, porque senão você vai ser dominado por essa influência, né, pecaminosa que é crescente, certo? Se você cruzar os braços, vai ser dominado por ela, né? Então, dessa forma, por exemplo, outro exemplo aqui, o adultério. Adultério que já foi até tratado como crime, né? Também passou a ser visto o quê? Como natural, entendeu? Visto como naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. São coisas que era inaceitável tempos atrás, mas hoje está se tornando normal, certo? Deixou de ser errado? Não, as pessoas que estão aceitando, mas não deixou de ser coisa errada, entendeu? Não deixou de ser antibíblica. A Bíblia, em hipótese alguma, alargou a porta, né? A porta continua estreita. A sociedade é que está aceitando isso com naturalidade, mas não é dizer que deixou de ser errado, né? Então, número 1 aqui, a revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade. Paradigma aqui, né, é um modelo, é um exemplo, né, para a gente aqui, que se torna assim, como se servisse de modelo, né? É isso aí. Um novo modelo para a sexualidade, um novo modelo de sexualidade. O paradigma judaico, que era o modelo, era o exemplo, né, cristão, o paradigma judaico e cristão, que era o modelo, moldou a cultura ocidental durante um bom tempo, séculos, né? Então, dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia, certo? Embora, lógico, ninguém seguia aqui, não quer dizer que a sociedade seguia, né, bem a Bíblia conforme ela é, mas a Bíblia não deixava de ser um exemplo, entendeu? Não deixava, as pessoas mais ou menos eles se mantinham dentro do padrão bíblico, considerando essas práticas coisas erradas, não hoje como normal, entendeu? Então, nesse aspecto, a sexualidade humana era vista, né, como algo sagrado, que, portanto, deveria ser exercido dentro desse modelo estabelecido pela palavra de Deus, o sexo só dentro do casamento. Não quer dizer que todo mundo vivia certinho, mas não era escancarado como hoje, né? Então, dessa forma, presta atenção, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais, homem, né, e mulher, e monogâmicas, certo? Um homem e uma mulher, né? Um homem e várias mulheres, né? Isso aí é um detalhe muito importante. Homem com mulher, por isso que a Bíblia diz, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unirá-se a sua mulher. É bem clara a palavra de Deus, né? E é assim que a natureza ensina. E monogâmica, né? Lógico, um homem e uma mulher. Então,
essas coisas assim eram consideradas, né, não sendo consideradas normais, outro tipo, certo? Então, dessa forma, relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhum outro tipo, certo? Maneira, era essa, entendeu? Então, existia o quê? Uma visão conservadora, ok? Então, a imoralidade ela sempre existiu, mas não nos parâmetros de hoje, certo? Então, vamos ver aqui alguns fatores que trouxeram mudanças nessas sociais, né? Número 2 aqui, a quebra de um tabu. Então, a partir dos anos 60 do século passado, 1960, o Ocidente passou por grandes mudanças sociais, né? Então, esses movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade com a chegada, por exemplo, da TV, né? E contra a cultura chega com muita força e uma forma bem mais presente nos lares. Então, vocês sabem que as ideias ímpias, né, dos homens perversos e mal começou a ser mostrado para a sociedade toda através da mídia. Então, começou o quê? A partir dos anos 60 com o advento da televisão, né? Veio o rádio, veio a televisão, né? Veio os meios de comunicação, veio agora a internet. Então, tudo isso é um meio que o diabo usa as pessoas, né, de influência para doutrinar a sociedade, para botar a sociedade do jeito que ele quer, entendeu? E com a principal intenção, qual? De descartar a Bíblia, querer passar para a sociedade que a Bíblia é um livro obsoleto e que ela não se encaixa mais nas condições humanas hoje, na sociedade, entendeu? Então é isso que o inimigo quer passar. Então, os historiadores, eles observam, né, por exemplo, a contracepção, a nudez, né? A contracepção e a nudez em público foi uma das coisas que começou a acontecer através da televisão, do cinema, né? Então a nudez, que era uma coisa tão ruim, né, para as pessoas tinham cuidado com isso, devido a começar a aparecer as mulheres nuas, seminuas, na televisão, certo? Nos teatros. Então tudo isso foi o quê? Foi formando uma nova mentalidade de que aquilo não tinha nada a ver, que aquilo não tem nada demais, entendeu? Então a sociedade veio sendo doutrinada devagar, mas chegou ao ponto que está hoje, que tudo é normal, entendeu? Nada é pecado. Então o relativismo entrou, pegou isso de cheio, entendeu? Então isso aí que a gente precisa entender. Então, a nudez em público, outras formas, né, alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, o pessoal está batendo em cima dessa tecla até hoje, né, o assassinato de crianças, isso foram fenômenos que começaram a ganhar força na sociedade ocidental que nós estamos vivendo, né? Então, dessa forma, a sexualidade, ela, aos olhos de Deus, continua a mesma coisa, não mudou. A Bíblia não mudou a sexualidade. A sociedade ímpia que está mudando e mudou muita coisa e está influenciando a igreja. A igreja está sofrendo uma dura influência da sociedade ímpia. E muitos estão aceitando isso com naturalidade, sendo que isso é pecado. Adultério continua pecado, fornicação continua pecado, homossexualismo continua pecado, todas as mentiras sociais continuam pecado. Então, nada deixou de ser pecado, não. Não é a sociedade que vai ditar, né, o comportamento da igreja, não. É a Bíblia que vai ditar, que dita o comportamento da igreja nessa sociedade. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Entendeu? A gente não pode se deixar influenciar por isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerado pela sociedade como um tabu e precisa ser quebrado, certo? A partir dos anos 80 do século passado, a pornografia ganhou força, entendeu? A indústria pornográfica hoje
é uma indústria bilionária, entendeu? Uma das indústrias mais ricas que tem é a indústria pornográfica, certo? A nudez. Então, tudo isso, né, tem feito com que a relação sexual antes do casamento se torne uma prática cada vez mais aceita. Por quê? Porque cada dia mais os seres humanos vão ficando com a sua mente cauterizada. Entendeu? O que é uma mente cauterizada? É uma mente insensível, que não é afetada por nada. Tudo tá bom, isso aí não tem nada a ver. Mente cauterizada analisa as coisas desse ponto de vista. Não tem nada a ver. Entendeu? Então é isso aí, é dessa forma. Então isso aí a gente tem que entender. A pressão social está aí, lógico. Todos nós sofremos nesse mundo, que o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo é o diabo, certo? A Bíblia diz para não amar o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, certo? Se a Bíblia diz, se nós formos amigos do mundo, não podemos ser amigos de Deus, ou quando você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus, quando você é amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Então, esse parâmetro aí, ou esse paradigma, esse modelo bíblico não muda. Os homens mudam, mas na hora da prestação de conta, nós vamos prestar conta do que está escrito na palavra de Deus, não do que a sociedade ímpia determina. Entendeu? Então não entra nesse balaio não, que isso aí não tem nada a ver não. A porta continua estreita. Então, sentindo, né, a pressão social e cultural, muitos crentes, né, passam a fazer concessões, abrir exceção ali, abre aqui, permite isso, permite aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Essa nova moralidade, né, toma cuidado com ela. Essa nova moralidade não é bíblica, entendeu? Então a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal, a homossexualidade é visto como natural e normal, mas não é. Certo? Vamos aqui para a parte 2. Os principais distorções da sexualidade sadia. Por exemplo, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como prática não aceita, reprovável antes do casamento. Entendeu? A fornicação, biblicamente, são pecados, né, sexuais praticados por pessoas solteiras. Entendeu? Quer dizer, antes do casamento. Então, esse termo grego vem da palavra porneia, entendeu? Que dá origem à palavra pornô na língua portuguesa, da onde vem pornografia, entendeu? E possui um sentido muito amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, fornicação, impureza, homossexualismo, tudo isso está incluído aqui, entendeu? Então, significa isso. Na verdade, a porneia, né, essa palavra grega para prostituição, significa isso, entendeu? São as palavras sinônimas aqui. Então, aqui em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com o sentido de fornicação, os fornicários, entendeu? Que é o ato sexual entre pessoas solteiras. E prostituição, considerando como uma prática pecaminosa, entendeu? Número 2 aqui. Então, fornicação é realizado por pessoas solteiras. Agora vamos ver pessoas casadas. Adultério. Adultério pode não ser crime na nossa sociedade, que nós não vamos ver agora, mas é pecado, entendeu? Então, muito cuidado. O adultério já foi, na nossa legislação, ela já foi considerada crime, né? Mas, com a revogação da lei que regulamentava, hoje, né, o adultério não é considerado mais crime. Mas, contudo, através da luz da Bíblia, não deixou de ser pecado. Então, alguns países, né, que antes, como o Brasil, adultério era crime, agora com a nova legislação não é mais crime, mas continua pecado, e lá no Apocalipse que os adúlteros ficarão de fora. Os fornicários, adultos, mentirosos, feiticeiros, todo mundo vai ficar de fora. Entendeu?
Quem quiser regulamentar essa lei, regulamenta. Mas Deus não regulamentou não, entendeu? E a lei de Deus está acima da lei do homem. O homem muda tudo, mas Deus não, entendeu? Então a Bíblia Sagrada, ela reprova veementemente o adultério. Então nós vemos na Bíblia, o próprio Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, quando ele pecou, né, com uma mulher casada, ele pagou caro. Então qualquer um que cair nesse pecado só tem uma saída, se arrepender, porque é pecado, entendeu? Se arrepender e mudar, entender que não tentar se justificar não, eu pequei por causa disso, isso aí não resolve diante de Deus. Para Deus só resolve o que? Arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É a única saída para nós, entendeu? Qualquer pecado só tem uma saída, arrependimento, confessar e deixar, mais nada, senão não tem perdão, entendeu? Então a gente precisa entender isso. A Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse condena isso. Então não tem como arrumar um argumento favorável para pecar. Bem, 3 aqui, homossexualidade, né? Uma contradição da ordem natural. Vamos ver aqui alguns fatos importantes, né, sobre a homossexualidade. Não tem novidade, mas é a realidade. Os cristãos que têm a Bíblia, né, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Então, nós que entendemos e nascemos de novo, compreendemos a palavra de Deus, a gente sabe que a homossexualidade, certo? Ela é um comportamento adquirido, ninguém nasce homossexual, entendeu? Não é como um determinismo biológico, entendeu? Ninguém nasce assim. Isso aí é um comportamento que a pessoa adquire com o tempo, ele querendo também, né? Então não é uma coisa imposta. Então não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Não existe isso, entendeu? Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. Isso aí é invenção, entendeu? A homossexualidade, ela existe, mas é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Cada um sabe por quê, né? Então, por exemplo, o caso, isso aqui é muito importante, ó, o caso dos gêmeos, né? Eles são idênticos, né? Comprova isso. A realidade tem mostrado, as pesquisas confirmam, né, que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Então, se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, né, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Então, se eles possuem a mesma constituição genética e um é, o outro não é, então a questão do homossexualismo não é genético. Entendeu? Então a gente precisa prestar atenção nisso. A gente sabe, né, que o homossexualismo é algo que vem de um comportamento adquirido, não tem jeito, certo? E o inimigo das nossas almas está por trás disso. O que precisa fazer? Uma libertação, mais nada. Assim como o homem precisa se libertar do adultério, da fornicação, da mentira, ele também precisa se libertar do homossexualismo. E Deus tem poder para isso, entendeu? Então, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de ser contrária à ordem natural da criação conforme registrada na Bíblia, entendeu? E não um fruto de preconceito, certo? Não há preconceito, o que há é uma obediência à palavra de Deus. Nós aceitamos o que Deus aceita e rejeitamos o que Deus rejeita. Deus não rejeita a pessoa, rejeita o pecado da pessoa, entendeu? Então, o relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus, certo? Muito bom entender e saber isso, ok? Vamos lá, 3 aqui. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia, né? O sexo, ele atende uma necessidade da criação, entendeu? Vamos ver aqui. Uma das principais razões da prática sexual hétero e monogâmico vamos ver aqui,
né? Homem com mulher, e um homem e uma mulher, entendeu? Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Crescer e multiplicar, foi a ordem de Deus, é a primeira, entendeu? Deus disse para o primeiro casal multiplicar, encher a terra, está lá em Gênesis 1:28. Sem procriação não haveria perpetuação da espécie humana, né? Então o sexo, ele atende a essa necessidade de crescimento e multiplicação da humanidade. Crescer e multiplicar. Se não tem sexo, como é que vai ter mulher grávida e como vai nascer as crianças? Não tem como, só através da relação sexual de homem com mulher, certo? Então, isso aí é a primeira parte, ele atende à necessidade da criação. A segunda aqui, o sexo como complementação de satisfação, entendeu? Porque o casamento bíblico é uma proteção também um contra o outro. Por quê? Porque, primeiramente, vamos ver aqui a satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação, prazer, entendeu? A Bíblia não condena a prática sexual. Quando que a Bíblia não condena o sexo? Quando ela é experiência dentro dos limites que Deus estipulou, ou seja, o casamento. Então, sexo é liberado para o homem e para a mulher dentro do casamento. Entendeu? Então, essa é a forma, a maneira que Deus deixou, né, para guardar o casal contra as mais diferentes formas, né, de impureza, de lascívia, e fornicação, adultério, homossexualidade. Então, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual é que vai proteger o homem desses tipos de pecado. Então, o próprio Deus viu que não era bom o homem ficar só, principalmente hoje, né? Muitas mulheres, muitos homens solteiros. Então, para a pessoa ficar solteira, é melhor o quê? Ele casar. Melhor casar do que abrasar. Então, o casamento não é só para procriar, mas é também para proteger a pessoa do pecado sexual. Entendeu? Bem, a intenção de Deus é essa. Agora, devido à fraqueza de muitos, eles caem nesse pecado, mesmo casado, mas aí paga o preço, né? Nós sofremos por aquilo que fazemos de errado. Deus perdoa, mas a gente paga o preço. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, né? Uma coisa obrigatória, tem que ser prazerosa. Certo? A gente precisa entender isso. Também não se deve ser visto apenas como um dever, uma obrigação, entendeu? Não, tem que fazer. Não, é algo que tem que ser feito com amor. Bem, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Vamos ver aqui. Entendeu? Então, repetindo aqui, o casamento bíblico é uma proteção, né? E também completa um ao outro. Vou repetir. O casamento bíblico é uma proteção do cônjuge e também, né, completa um ao outro. O que completa um homem é uma mulher. O que completa a mulher é um homem. Entendeu? Ficou bem claro, né? Não é um homem que completa o outro, nem uma mulher que completa a outra. O que completa um homem é uma mulher, o que completa a mulher é um homem, certo? E o casamento está aí para isso, para proteger essa situação. Finalmente, né, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento, né, do homossexual, por ser incompatível, né, com os valores cristãos, com aquilo que a igreja ensina e aprende com Jesus, né? A igreja também não deve deixar de enxergar o homossexual como uma alma, alguém também que foi feito à imagem e semelhança de Deus, entendeu? Então, ele é amado de Deus também. Deus não ama o comportamento errado de ninguém. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E o pecador que se arrepende do seu pecado, Deus está esperando. Jesus morreu pelos maus, certo? Não tinha bonzinho na terra. Deus não viu um justo nessa terra. Cada um tem um tipo de pecado. Entendeu? Agora, a gente não deve querer que Deus aceite a gente no pecado. Deus não vai aceitar. Não é só o homossexualismo, não. O adultério, a fornicação, a mentira, o engano,
qualquer tipo de pecado, a pessoa tem que deixar ele e abandonar e se converter. Não adianta, que Deus não vai abraçar ninguém que não quer largar o pecado. Entendeu? Deus está aí à disposição para salvar quem quiser. É da vontade de Deus que todos os homens se salvem e sejam pleno conhecimento da verdade. Mas a pessoa tem que entender que tem que abandonar o pecado, tem que deixar ele. Entendeu? Então, nós temos que entender isso. Então, mesmo que tenha sido, né, desbotado pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. É lógico que por causa do pecado de Adão, a imagem e semelhança de Deus ficou deturpada na nossa vida, ficou ofuscada. Que a imagem de Deus não é essa, pecando, mas nós temos consciência de Deus, né? Nós temos ainda a imagem de Deus, mesmo que deturpada, ofuscada, mas temos. E Deus nos fez para viver com Ele eternamente. E Jesus morreu para que todo ser humano, né, possa ter o seu pecado perdoado se arrepender. Então a igreja, ela não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma ao contrário à palavra de Deus. Entendeu? A gente não deve rejeitar ninguém que venha. Jesus mesmo falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Tem pessoas que já enjoou de pecar. Tem pessoa que está enjoado, está atribulado, não quer mais saber de pecado. Então, essa pessoa pode vir a Jesus. Pode ser um ladrão, pode ser um mentiroso, pode ser um adúltero, pode ser um fornicário, pode ser um homossexual, pode ser quem for. Pode ser um viciado. Se ele resolveu abandonar o seu, já está enjoado de pecar, não quer mais saber de pecado, Jesus está falando: então venha a mim. Você que já está cansado, oprimido de tanto pecar, eu vou te aliviar, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Entendeu? Então Deus está de braços abertos para qualquer tipo de ser humano pecador que quer se arrepender e quer viver uma nova vida nele. Entendeu? Então, todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser um comportamento adquirido, com uma prática, se afasta daquilo que precitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono, a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. Então, se eu digo que sou crente, eu não sou mais adúltero, eu não sou mais homossexual, eu agora não sou mais nada disso, não sou mais fornicário. Está entendendo? Então, se eu me converti, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Nem sou ex mais não. Ex é outra coisa, eu sou agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Entendeu? Como as pessoas me veem é problema dele, mas Deus me vê como uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando eu me arrependo dos meus pecados, me converto, né, e nasci de novo, e agora estou seguindo a Jesus, e o meu passado está na cruz. E o diabo gosta de tirar o velho homem da cruz, deixa ele lá. Deixa o mentiroso lá, deixa o adúltero lá na cruz, deixa o homossexual na cruz, deixa o fornicário na cruz, certo? Você vai caminhar na tua vida em direção ao céu, certo? Porque o arrebatamento da igreja está se aproximando, entendeu? Então a igreja tem que pensar nisso. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual aos adúlteros, aos fornicários, fora do casamento ou praticado por pessoa do mesmo sexo, é mostrado nas Escrituras como pecaminosa. A Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus e é a palavra final e acabou. Entendeu? Então, por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo aquele que crê em Jesus como Salvador. Isso inclui até os homossexuais, os adultos, os fornicários. Entendeu? Então, quem se converteu tem que abandonar essas práticas pecaminosas. Não adianta dizer: não, agora sou crente, estou de Bíblia debaixo do braço, mas continuo praticando as mesmas coisas erradas. Vai para o inferno do mesmo jeito. Não adianta dizer que tem que ser. Entendeu? Só tem dois caminhos diante de nós, o céu e o inferno. A porta larga leva para o inferno, a porta estreita leva para o céu. Entendeu? Nós temos que renunciar o nosso pecado, abandonar ele. Não, eu sou crente, mas eu continuo
no pecado, então você não é um cristão segundo a palavra de Deus. Você pode ser um religioso, entendeu? Então, a conclusão é essa, entendeu? Nessa lição a gente aprendemos 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade. Só para repetir, certo? Primeiro, da sexualidade bíblica. Por exemplo, fornicação, certo? Adultério e homossexualidade. Esses são os 3 desvios de modelo, entendeu? Da sexualidade. Então essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Nós estamos concluindo, tá? Então, um detalhe triste é esse. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas e aceitado, né? Dizendo que Deus é amor, Ele te aceita como tu é, e esquece que Deus morreu pelos nossos pecados, Jesus, certo? E cumpriu a justiça dele. E quem é sujo, se suje mais ainda, e quem é santo, se santifique mais ainda. Hoje o crente tem 2 escolhas, ou ele vai se sujar, ou ele vai se limpar mais ainda, entendeu? Então, qualquer prática sexual fora do modelo bíblico, do que ensina a palavra de Deus, que a Bíblia diz que adultério é adultério, fornicação é fornicação, homossexualismo é homossexualismo, qualquer que fizer essa prática moral ou espiritual, Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, entendeu? É isso que Deus quer, viva o que está escrito, ok? Então, Deus te abençoe, que você possa ter entendido, né, essa lição e se vigia, para você não ser influenciado pela sociedade que considera essas coisas natural. Mas nós sabemos que isso aí é antinatural. Deus não aceita essas coisas, entendeu? Vou repetir, a Bíblia diz lá em Apocalipse, quem é sujo, se suje mais ainda. Agora, quem é santo, se santifique mais ainda. Fuja dessas coisas e você vai ser abençoado por Deus, tá bom? Um abraço e até a próxima.